A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara realizou audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição do Poder Executivo que altera as regras de pagamentos de precatórios. Os precatórios são dívidas que a União precisa pagar por decisão da Justiça. Na audiência, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional disse que a dívida do governo com precatórios em 2022 vai ser de quase 90 bilhões de reais. 35 bilhões de reais maior que em 2021. É um assunto que a gente não tem como evitar, a gente não tem como fingir que não existe. E não é um problema só desse governo, vai ser um problema de futuros governos também. Os gráficos mostram, né? A tendência natural seria você ter, ao longo dos anos, uma flutuação. Às vezes você gasta mais em precatórios, depois gasta menos, volta a gastar mais. Mas, infelizmente, o que a gente vê é uma tendência de crescimento e cada vez mais de um crescimento exponencial. Em face desses números, não tem como a gente não enfrentar essa questão. Da mesma forma que a Câmara dos Deputados enfrentou essa questão já mais de uma vez para estados e municípios. Da mesma forma que, após alterações na Constituição Federal, a questão acabou sendo enfrentada também pelo Supremo Tribunal Federal, como é natural que seja. De acordo com o secretário do Tesouro e Orçamento da União, o pagamento desses precatórios vai comprometer os demais gastos do Executivo. Além disso, não há como pagar 90 bilhões de reais sem estourar o teto de gastos do orçamento. Com o crescimento muito grande das sentenças judiciais, a lógica é a mesma. O que a gente pode trazer de melhorias, né, na questão dessa despesa obrigatória por sentenças judiciais, de forma a compatibilizar com o teto de gasto. Para o economista e ex-ministro da Fazenda na década de 1980, Mailson da Nóbrega, é inegável que o valor para o pagamento dos precatórios é elevado. No entanto, afirmou que o parcelamento proposto pelo governo na proposta de emenda à Constituição configura uma quebra de contrato unilateral e não é a solução adequada. Parcelamento de precatório é calote. Calote não é apenas não pagar a dívida. Calote é não pagar no vencimento. Existe uma palavra inglesa mais elegante para dizer isso, para falar isso, que é o default. Então, se você não paga no data prevista no contrato, explícito ou implícito, isso é um calote, né? E mais do que isso, é um calote decretado por decisão unilateral contra indefesos credores, sejam eles estados, municípios, proprietários de fazenda que foram desapropriadas, um idoso que não teve o cálculo adequado para a sua aposentadoria, e assim por diante. Na audiência, o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, também discordou da proposta e classificou a medida como pedalada fiscal. Para ele, o ideal seria retirar o pagamento dos precatórios do teto de gastos. Na proposta do governo, nós estamos constitucionalizando a pedalada fiscal. Não há outro nome para empurrar uma dívida atual para anos fiscais futuros, em especial empurrar por 10 anos. E quero lembrar que pedalada fiscal, que querem agora constitucionalizar, até hoje é crime de responsabilidade que já teve como consequência o impeachment de uma presidente da República. Para o deputado Darcy de Matos, relator de admissibilidade da PEC dos precatórios na CCJ, a proposta do governo não fere a Constituição e está apta para ser apreciada pelo Congresso Nacional. No nosso entendimento, o parcelamento, que é um mecanismo que já existe na Constituição, é a forma, parcelamento que parcela 3% do total dos precatórios, tem uma linha de corte do valor de parcela acima de 450 mil, portanto não pega os pequenos. Então essa é uma alternativa do governo para manter as políticas públicas e também para ajudar no pagamento do Auxílio Brasil.